Olá, eu sou o professor Luciano de Giampietri e na aula de hoje de estrutura de dados veremos a estrutura fila com a implementação que chamamos aqui de estática. Qual que é a ideia de uma fila? Uma fila é muito parecida com uma fila de banco. Quando você entra na fila, você entra no final e quem é atendido é quem está no início da fila. Então, as nossas funções de inserção e de exclusão vão seguir esse princípio. Quem vai entrar na fila entra no final da fila. Quem vai ser atendido, quem vai ser excluído da fila é quem está no início da fila. Então, isso geralmente segue aí o mesmo princípio, a mesma ideia de uma fila convencional, de uma fila de banco, de uma fila de pessoas em qualquer lugar. Na aula de hoje, nós aprenderemos a implementação, o que a gente está chamando de implementação estática. Na próxima aula será a implementação dinâmica. A implementação estática, assim como nas outras aulas que fizemos esse tipo de implementação, é aquela na qual a gente vai criar um arranjo de tamanho pré-definido de registros e vamos simplesmente inserir os elementos, excluir os elementos dentro desse arranjo já criado inicialmente. Então, não mudaremos o tamanho do arranjo. Tem um arranjo de tamanho fixo, o que muda é quantos elementos válidos estão dentro dessa estrutura. Aqui vamos representar a ideia geral dessa estrutura e como que a gente insere e exclui elementos. Então, a gente tem um arranjo de elementos e a gente vai ter dois campos para ajudar no gerenciamento. Um deles vai indicar em que posição do arranjo está o início da fila. A pessoa, o registro, o indivíduo que está no início da fila está em que posição? Nesse caso aqui, na posição 2. E, além disso, temos um outro campo chamado número de elementos, que indica quantos elementos estão na nossa fila. Então, nesse caso, temos 3 elementos. Então, a partir da posição 2 do arranjo, posição 2, posição 3, posição 4 do arranjo, há elementos. Como que nós inserimos um elemento na fila? Nós temos que inserir no final da fila. Porém, se nós olharmos para esse nosso arranjo pequenininho aqui de tamanho 5, não teria espaço no final, mas tem espaço livre no começo. Então, a gente tem que sempre levar isso em conta para não desperdiçarmos posição. Então, temos que inserir depois do último elemento. Temos que inserir no final. O último elemento está aqui. O próximo, obviamente, está fora do arranjo, mas se a gente voltar para o início aqui, temos uma posição livre. Então, inseriremos o elemento de chave igual a 8 aqui. E que outros campos a gente tem que alterar quando nós inserimos? O início da fila não muda. O fato de inserir uma nova pessoa na fila não muda a posição de onde está o primeiro elemento da fila, o elemento que está no início. Mas o que muda é o número de elementos. Inserimos um elemento, então soma-se 1 no número de elementos. E para excluirmos um elemento da nossa fila, o que a gente tem que fazer? A gente vai excluir quem está no início da fila. Então, nesse caso aqui, quem está na posição 2. Como que a gente faz isso? A gente desloca em 1, aumenta em 1 o início, o valor do campo que marca onde está o início da fila, porque aquele elemento vai ser atendido, e temos que diminuir em 1 o número total de elementos, porque aquele elemento já foi atendido. Então, o início somou 1, o número de elementos subtraiu 1, e em termos de arranjo, aquele elemento continua dentro do nosso arranjo, mas ele não é mais considerado um elemento válido, o elemento que acabou de ser excluído. Em termos de representação, vai ser uma representação bastante parecida com as representações estáticas que fizemos. Temos um arranjo de registros e temos, nesse caso, mais 2 campos. Um campo para indicar onde está o início da nossa fila e um campo para indicar o número de elementos da nossa fila. Então, temos aqui a estrutura fila propriamente dita, que é um arranjo de registros de tamanho pré-definido max, que é uma constante. E 2 campos numéricos, um que marca o índice, onde está o início da fila, o primeiro elemento válido da fila, e outro campo indicando quantos elementos temos na fila. As funções que iremos implementar são as mesmas que temos implementado nas últimas aulas, destacando que numa fila a inserção ocorre no final e a exclusão ocorre no início. Inicializando nossa estrutura, dada essa nossa estrutura, que é um arranjo de registros, um campo início e um campo número de elementos, o que temos que fazer? Temos que acertar essas variáveis. O arranjo em si a gente não vai mudar nada, o que vamos ter que gerenciar é o número de elementos, que se a fila está vazia é 0, e o outro campo que podemos mexer e que faz sentido a gente mexer aqui é o campo início, para indicar onde está o início. Tudo bem que se não tem elemento nenhum, alguém pode falar assim, puxa, mas qual que é um valor bom para início? A princípio, qualquer valor válido no arranjo seria um valor bom, mas a gente vai colocar o valor 0 só por simplicidade, a gente vai usar isso no resto do código. Já que o início começa do 0 e o número de elementos é igual a 0, a primeira inserção vai ser sempre na posição 0, nessa posição início mais número de elementos. Então, por isso, por convenção, colocaremos 0 no início e 0 no número de elementos. Como que a função funciona? O usuário chama a inicialização, passa o endereço
no qual está a nossa fila e temos que acertar esses dois campos, início e número de elementos, com valor igual a 0. Para retornar o número de elementos, a gente não precisa percorrer todos os elementos, a gente pode usar justamente o nosso campo, o número de elementos, ele está aí. Para isso, então, simplesmente retornamos f_, número de elementos. Né? A função recebe o endereço no qual está uma fila e retorna f_, número de elementos, ou seja, o campo número de elementos da respectiva fila. Para exibir e imprimir as chaves dos elementos, aí sim nós temos que percorrer todos eles, e para isso precisamos de um laço, começando do início e temos que imprimir número de elementos chaves, né? O número de elementos é o nosso campo. Então, sabemos que temos número de elementos válidos, vamos percorrer esses elementos com o único cuidado é que ao chegar no final do arranjo, pode ser que ainda tenha mais elementos válidos na estrutura, então a gente tem que voltar para o início. Como que a gente faz isso? Vou destacar aqui para vocês. Primeiro, destaque são as impressões, que a gente vai imprimir a palavra fila e a chave de cada elemento, mas o que chama mais atenção aqui é a nossa variável i, que vai marcar o índice do elemento atual no nosso arranjo, que vai começar por início. E o que a gente faz? Enquanto tivermos elementos válidos, e nesse caso eu fiz um for, geralmente a gente estava implementando com while, né, dependendo da estrutura que estava sendo implementada, mas para as estruturas estáticas era comum a gente usar um for. Então, um for da variável tempo, variando aí de 0 até o número de elementos, ou na verdade até menor que o número de elementos, né? Até o número de elementos menos 1. E o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir a chave do elemento atual e atualizar o i para o próximo elemento. O cuidado que a gente tem que ter aqui é justamente para não estourar o número de posições no arranjo. E para isso a gente vai usar essa operação aqui, o modmax, porque se o i passar do valor da última posição do arranjo, por exemplo, temos um arranjo de 5 posições, e o i vale 5, lembrando que os índices do arranjo vão de 0 a 4, 5 mod 5 vai para 0. Então, o nosso i volta para a posição inicial e assim a gente consegue imprimir cada um dos elementos da nossa lista. Né? Então, aqui vamos mostrar um exemplo de execução em que acontece isso. Né? Depois do último elemento, da última posição do arranjo, ainda tem elementos válidos no início. O que vai acontecer? A gente vai começar a imprimir a partir do início, né, imprimimos a chave 5, 7, 2, ainda falta imprimir um elemento. O próximo índice, modmax, ele volta para o índice 0 do nosso arranjo, então imprimimos a chave 8. Nós vamos ter que manter isso em mente durante toda a nossa estrutura, a implementação da nossa estrutura fila, tomar esse cuidado de que sempre que a gente soma um índice ou subtrai um índice, pode ser que a gente esteja aí ultrapassando o limite do nosso arranjo. Então temos que tomar esse cuidado. Para inserirmos um elemento numa fila, o que a gente faz? A gente vai inserir depois do último elemento. Né? Você entra no final de uma fila, se a fila não estiver cheia. Se a fila estiver cheia, não tem o que fazer, não podemos inserir. Mas, então, a gente tem que identificar qual é a posição do último elemento e, consequentemente, qual é a posição depois do último elemento, inserirmos o registro passado pelo usuário lá e somarmos 1 no número de elementos. Então, vamos fazer isso usando esse exemplo. Então, nós temos uma fila com 3 elementos, cujo início é na posição 2. O usuário passa o endereço da fila e o registro que quer inserir. Nós verificamos se a fila não está vazia, se a fila não está cheia. Se a fila estiver cheia, quer dizer que o número de elementos é maior ou igual que max. Na verdade, seria exatamente igual a max, né, se ela estivesse lotada. Se isso acontecer, retornamos falso. Não é possível inserir porque o nosso arranjo já está cheio. Por outro lado, se for possível inserir, temos que verificar em que posição vamos inserir, que é a posição do último elemento mais 1, modmax. E como que a gente calcula isso? Vai ser início mais número de elementos, né, f_, início mais f_, número de elementos, modmax. Então, isso vai dar exatamente a posição do próximo elemento, né, do elemento depois do último elemento, que é onde nós queremos inserir. Então, nesse caso aqui, vai dar 0, né, que vai ser 2 mais 3 mod 5, imaginando um arranjo cujo max é 5, vai ser 5 mod 5, que é 0. Então, vamos inserir na posição 0. Copiamos o registro passado pelo usuário para a posição 0. Em seguida, somamos 1 no campo número de elementos. E, por fim, nós retornaremos true, dizendo que foi possível efetivamente inserir o elemento na fila atual. Para excluirmos um elemento, lembrando a regra da fila, né? Na regra da fila, o elemento é excluído no início da fila, o elemento do início da fila é excluído. E assim como nós fizemos em outras implementações, nós vamos copiar o elemento do início para o endereço passado pelo usuário
e daí sim nós poderemos excluí-lo. Excluí-lo, em termos de implementação estática, significa só que o início tem que apontar para o próximo elemento. Lembrando que se a gente já estiver na última posição do arranjo, o próximo estará na posição 0. Então, nossa função de exclusão vai receber como parâmetro o endereço onde está uma fila e o endereço para o qual vamos copiar o registro que está sendo excluído. Se a fila estiver vazia, não tem ninguém para ser excluído. Então, vamos retornar false porque não é possível excluir. Como que verificamos se a fila está vazia? Se o campo número de elementos for igual a 0. Então, se f7 é o número de elementos igual a 0, retornamos false. Caso contrário, é possível excluir. Então, vamos pegar o elemento que está no início, copiar o registro dele para a memória passada pelo usuário, para o endereço de memória passado pelo usuário, e vamos atualizar o valor do campo início. Aqui temos que tomar aquele cuidado, que o que seria atualizar o campo início? Seria para a próxima posição do arranjo, ou seja, é F7 início mais 1. Porém, pode ser que essa posição já seja depois do limite do tamanho do arranjo. Então, se isso acontecer, a gente já usa o mod max, o porcentagem max, que joga esse valor para 0 se tivesse depois da última posição do arranjo. Diminuímos em 1 o número de elementos, porque acabamos de excluir um elemento, e retornamos true. Para a gente reinicializar uma fila em implementação estática, é bastante fácil, assim como as outras reinicializações de implementações estáticas que fizemos, porque não tem como apagar os elementos. O arranjo ele já é pré-alocado, o arranjo de registros, então esses elementos já estão na memória, a gente não vai liberar a memória deles. O que a gente precisa fazer é simplesmente acertar os outros campos de gerenciamento, que no nosso caso são número de elementos e início. E o que a gente vai fazer vai ser executar os mesmos comandos que a gente executou na inicialização da nossa fila, e a gente pode fazer isso de duas formas, ou chamando a função de inicialização, ou colocando os comandos aqui dentro. Então, a gente pode ou chamar o inicializar fila, ou podemos também colocar os comandos que foram usados no inicializar fila, que eram só dois comandos, que era f7 início recebe 0 e f7 número de elementos igual a 0. Com isso, nós terminamos aqui a nossa implementação estática de fila, porém, ainda falta fazer uma implementação dinâmica, que justamente esse é o assunto da próxima aula, a implementação dinâmica de filas, e o tipo de preocupação que a gente vai ter vai ser parecida com a da implementação estática, quer dizer, a gente tem que conseguir acessar de maneira eficiente quem está no início da fila, porque a exclusão acontece no início da fila, e temos que acessar quem está no final da fila, porque a inclusão acontece depois do elemento que está no final da fila. Mas esse é assunto da próxima aula. Muito obrigado por assistirem. Vejo vocês na próxima aula.